E agora, utilidade pública, gente. É muito importante esse quadro, né, Júlio? Júlio ama esse quadro, Júlio, que é o Cartório Passo a Passo com Alcione Montani. Isso mesmo, essa tabeliã maravilhosa. É com você. Olá, Michele Dil, boa noite para vocês aí de casa que nos acompanham nas redes sociais. Estou muito animada. Hoje no Momento Cartório Passo a Passo vou falar sobre regime de bens. Esse assunto impacta todas as famílias, não tem como fugir dele. Seja ela constituída pelo casamento, pela união estável, o regime de bens é muito importante e deve ser tratado com responsabilidade, ok? Olha, vou trazer todos os que existem para você conhecer. Existe o regime da comunhão parcial de bens. Este é o regime legal, para ele não precisa de escritura de pacto antinupcial, você basta manifestar a sua vontade para que este regime seja o do seu casamento, ok? Nele, os bens adquiridos durante o casamento se comunicam. Quando eu digo comunicam, ou seja, mesmo que comprou em nome de um só, vai passar a pertencer ao outro também. Exceto no caso de herança, tá? Então, se um cônjuge recebeu uma herança ou uma doação, estes bens serão considerados bens particulares. Tabeliã, mas o que é um bem particular? É um bem exclusivo daquele cônjuge, tá bom? Também é considerado bem particular aquele que ele já possuía antes do casamento. Então, é só dele, ok? Nesse caso, esses bens é só dele, mas os frutos, por exemplo, um aluguel, vai compartilhar com o outro. Outro regime, comunhão universal de bens. Olha, o nome já fala, universal. Tudo, de antes e durante o casamento, vai comunicar. Lembrando, comunicar, então, é dos dois. Nesse caso, em caso de sucessão, o cônjuge sobrevivente, ele só é meeiro, ele não é herdeiro, até porque não vai ter bens particulares, já que comunicou tudo, ok? Inclusive herança, doação, comunica tudo, a não ser que tenha uma cláusula restritiva, pode ser. Outro regime, separação total convencional. Olha o nome, convencional, ok. Os cônjuges combinaram, eles escolheram a liberalidade deles. Para isso precisa de escritura de pacto antinupcial. Também o da universal precisa de escritura de pacto, tá bom? E nesse pacto, os cônjuges vão estabelecer não só o regime de bens, mas se eles quiserem colocar outras condições, outras regras para administrar o seu patrimônio, também é possível. Tem também o regime da separação obrigatória. Olha o nome, obrigatória, então você não tem como escolher nada. A lei impõe este regime em algumas situações. Vou trazer 3 possibilidades aqui para você. Por exemplo, um viúvo quer casar novamente, porém ele não fez ainda o inventário e partilha dos bens deixados pelo cônjuge que faleceu. Então, ele pode casar, mas a penalidade, vamos dizer assim, por não ter feito o inventário ainda, vai ser a imposição do regime da separação obrigatória. Mas por que vai ser dessa forma? Tem um fundamento, é para evitar a confusão patrimonial. Os bens do casamento, do primeiro casamento, não se misturar com o do segundo. Isso também vale nos casos de divórcio, mesma regra. Outra situação de imposição do regime da separação obrigatória para pessoas que têm mais de 70 anos de idade. Então, muitos não concordam, mas é o que tem para hoje. Outro regime, participação final dos aquestos. Esse aqui ninguém nunca ouviu falar, né? Pouquíssimas pessoas, às vezes só profissionais do direito conhecem, mas ele existe e é possível a sua escolha. Nele, cada um administra o seu patrimônio de forma livre, mas em caso de dissolução, seja pelo divórcio, seja por sucessão, aí vai ser meio a meio de cada um o saldo. E você também pode escolher um outro regime. Como assim? Você pode misturar. É um regime misto, né? Regras de um misturado com o do outro e você cria o seu próprio regime que vai estabelecer as regras da sua sociedade conjugal. Lembrando que o pacto, né, a escritura de pacto antinupcial, ela pode ser feita em qualquer tabelionato de notas.
Não precisa ser no cartório onde você vai dar entrada no seu casamento, tá? E ela deve ser feita antes de iniciar o procedimento do casamento. Só que ela só vai ter vigência, os efeitos dela só acontecerão após a celebração do casamento. E depois que você se casar, você tem que levar esta escritura de pacto para o registro no cartório de registro de imóveis do seu domicílio. É isso mesmo, no cartório de registro de imóveis, para registrar. O que mais? Gente, ficou alguma dúvida? Se você está com alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem para mim no @Alcione Montani, tá, Belia? É com você, Michele Dio. Beijo!